Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Aqui é o pastor Douglas Vieira e esse é o nosso plano anual de leitura da Palavra do Senhor. Vamos continuar lendo hoje o primeiro livro de Reis, do capítulo 12 até o capítulo de número 14. Mas não se esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar, de se inscrever em nosso canal, de ativar o sininho, para que todas as vezes que um novo vídeo estiver no ar, você seja notificado. Vamos para a leitura de hoje? 1 Reis, capítulo 12, verso 1, a revolta das tribos do norte. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo, e foram todos juntos falar com Roboão, e eles disseram: Salomão, o seu pai, nos tratou com dureza, e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves, e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão respondeu: Voltem daqui a 3 dias, e aí eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. E o rei Roboão foi falar com os homens mais velhos, que haviam sido os conselheiros do seu pai, e perguntou: Que respostas vocês me aconselham a dar a este povo? Eles disseram: Se o Senhor quiser servir bem a este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, que eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele e que agora eram seus conselheiros. Que conselho vocês me dão? Perguntou ele. O que eu digo a este povo que está pedindo que eu torne as suas cargas mais leves? Eles responderam: Você deve dizer o seguinte: O meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas, e eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, e eu vou surrá-los com correias. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. E o rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo. Como os jovens havia aconselhado, ele disse: O meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas, e eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, e eu vou surrá-los com correias. E assim o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez com que isso acontecesse para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Aías de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nebote. Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido, começaram a gritar: Abaixo Davi e a sua família! O que foi que eles fizeram por nós? Homens de Israel, vamos para casa, que Roboão cuide de si mesmo. E assim os israelitas foram para suas casas, deixando Roboão como rei somente do povo que morava no território da tribo de Judá. Então o rei Roboão mandou que Adonirão, o encarregado dos trabalhadores forçados, fosse falar com os israelitas, mas eles o mataram a pedradas. Porém, Roboão saltou depressa para o seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Daquela época até hoje, o povo de Israel, o reino do norte, está revoltado contra os reis descendentes de Davi. E o povo de Israel soube que Jeroboão havia voltado do Egito. Então eles o convidaram para uma reunião com todo o povo e fizeram rei de Israel. Somente a tribo de Judá ficou fiel aos descendentes de Davi. Versículo 21, a profecia de Semias.
Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180.000 dos melhores soldados das tribos de Judá e de Benjamim, pois tinha a intenção de sair para lutar contra as tribos do norte de Israel e ser o rei delas de novo. Mas o Senhor falou ao profeta Semaías e mandou que desse a Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado: não ataquem os seus próprios irmãos, o povo de Israel. Voltem todos para casa. Se tudo acontecer assim, foi porque eu quis. Então eles obedeceram à ordem de Deus, o Senhor, e voltaram para casa. Verso 25. Jeroboão afasta-se de Deus. E o rei Jeroboão de Israel cercou as muralhas da cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e morou um pouco de tempo ali. Depois saiu e cercou de muralhas a cidade de Penuel. Então pensou: do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém oferecer no templo sacrifício ao Senhor Deus, os corações deles vão cair para o lado de Roboão, rei de Judá, e eles me matarão. Por isso, eles fizeram 2 touros de ouro, e disse ao seu povo: já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus. Povo de Israel, aqui estão os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Ele colocou um dos touros de ouro em Betel e outro em Dan. E assim o povo pecou, indo adorar em Betel e em Dan. Jeroboão também construiu lugares de adoração no alto dos morros e escolheu para sacerdotes homens que não eram da tribo de Levi. Versículo 32. A adoração em Betel é condenada. Jeroboão também deu ordem para que houvesse uma festa religiosa no dia 15 do 8º mês, como a festa que se realizava no reino de Judá, no altar de Betel. Ele ofereceu sacrifícios aos touros de ouro que havia feito e pôs ali em Betel os sacerdotes que serviam nos lugares de adoração que ele havia construído nos morros. E no dia seguinte do 8º mês, dia em que ele mesmo havia escolhido, foi a Betel e ofereceu um sacrifício no altar, celebrando a festa que havia criado para o povo de Israel. 1 Reis, capítulo de número 13. E por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel e chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer o sacrifício. E seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar: ó altar, que o Senhor Deus diz isso: vai nascer um descendente de Davi, que se chamará Joias. Em cima de você, o altar. Ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifício em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. E o profeta continuou: este altar cairá em pedaços, e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim. Quando Jeroboão ouviu isso, apontou para o profeta e ordenou: prendam este homem. E no mesmo instante o braço do rei ficou paralisado, e ele não pôde fazê-lo voltar à posição normal. E de repente o altar caiu em pedaços, e as cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta, em nome do Senhor, tinha dito que ia acontecer. Então o rei disse ao profeta: por favor, acalme o Senhor, seu Deus, e ore por mim, para que ele cure o meu braço. O profeta fez o que o rei pediu, e o braço do rei sarou. Então o rei disse: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Eu vou recompensar você pelo que fez. Mas o profeta respondeu: mesmo que o Senhor me desse a metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor e não comeria e nem beberia nada neste lugar. O Senhor Deus mandou que eu não comesse, nem bebesse nada, e que eu não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vi. E assim, ele não voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido, mas voltou por outra estrada. Versículo 11. O velho profeta de Betel. E naquele tempo havia um velho profeta que morava em Betel.
Os seus filhos chegaram e contaram a ele tudo que o profeta de Judá tinha feito naquele dia em Betel e o que tinha dito ao rei Jeroboão. Então o velho profeta perguntou: por onde ele foi embora? E eles lhe mostraram a estrada. Ele pediu que os filhos pusessem a sela no seu jumento, e eles puseram. Então o profeta montou e foi atrás do profeta de Judá. Ele o encontrou sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou: você é o profeta de Judá? Sou sim, respondeu o homem. Venha até a minha casa e coma alguma coisa comigo, convidou ele. Mas o profeta de Judá respondeu: eu não posso ir até a sua casa e nem ficar hospedado lá. E também não vou comer nem beber nada aqui com você, porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse, nem bebesse nada, e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. Então o velho profeta disse: eu também sou profeta como você. E o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade, mas ele estava mentindo. Então o profeta de Judá foi com o mais velho profeta para sua casa e comeu uma refeição com ele. Enquanto estava sentado à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta, e ele gritou para o profeta de Judá: o Senhor Deus diz que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. Em vez disso, voltou e comeu uma refeição no lugar onde ele havia mandado que você não comesse. Por causa disso, você será morto, e o seu corpo não será sepultado no túmulo da sua família. Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou o jumento para o profeta de Judá, e este foi embora. E no caminho, um leão o encontrou e o matou. O corpo do profeta ficou jogado na estrada, e o leão e o jumento ficaram parados ali perto. Alguns homens passaram por aquele lugar e viram o corpo jogado no caminho e o leão dali do lado. Então foram a Betel e contaram o que tinham visto. Quando o velho profeta soube o que havia acontecido, disse: aquele é o profeta que desobedeceu às ordens de Deus, o Senhor. Foi por isso que o Senhor mandou que um leão o atacasse e o matasse, conforme tinha dito que ia fazer. Então disse para seus filhos: ponha a sela no meu jumento. Eles fizeram o que ele pediu. Então o velho foi e achou o corpo do profeta caído no caminho, e o jumento e o leão parados perto dele. O leão não havia comido o corpo, nem despedaçado o jumento. Aí o velho profeta pegou o corpo por cima do jumento e o levou de volta para Betel a fim de chorar sobre ele e sepultá-lo. E ele sepultou o seu próprio túmulo. Então ele e os seus filhos choraram sobre o corpo do profeta e diziam: ó meu irmão, ó meu irmão. E depois do sepultamento, o velho disse aos filhos: quando eu morrer, me sepultem nesse túmulo e põe o meu corpo perto dele, porque certamente vai se cumprir a ameaça que ele fez por ordem de Deus, o Senhor, contra o altar de Betel e contra os lugares pagãos de adoração que existem nas cidades da região de Samaria. E ainda assim, o rei Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos, mas continuou a escolher para sacerdotes homens de todo tipo, a fim de servirem nos altares dos morros. O rei ordenava como sacerdotes desses altares qualquer um que queria ser sacerdote. Esse seu pecado trouxe desgraça e a destruição total para a sua família. 1 Reis, capítulo de número 14. A morte do filho de Jeroboão. Nesse tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Abias, ficou doente. Jeroboão disse à sua mulher: põe um disfarce para que ninguém possa reconhecer você e vá até Siló, onde mora Aias, o profeta que disse que eu seria rei deste povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e um jarro de mel. Pergunte o que vai acontecer com nosso filho, que ele lhe dirá. Então ela foi até a casa de Aias em Siló. Aias tinha ficado cega por causa da velhice.
Mas Deus lhe disse que a mulher de Jeroboão vinha vindo perguntar sobre o filho dela, que estava doente. E Deus disse a Aias o que devia dizer a ela. A mulher de Jeroboão chegou, fazendo de conta que era outra pessoa. Porém, quando ela vinha entrando pela porta, Aias ouviu o barulho dos seus passos e disse: Entre, mulher de Jeroboão, porque você está fingindo que é outra pessoa? Eu estou encarregado de lhe dar más notícias. Vai dizer a Jeroboão que o Senhor Deus de Israel mandou dizer a ele o seguinte: Eu escolhi você do meio do povo e tornei governador do meu povo de Israel. Eu tornei o reino dos descendentes de Davi e dei a você. Mas você não tem sido como meu servo Davi, que foi a mim em tudo, que obedeceu os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo aquilo que eu aprovo. Você tem pecado muito mais do que todos aqueles que foram reis antes de você. Você me rejeitou e me deixou irado por ter feito ídolos e imagens de metal para adorar. Por causa disso, eu vou trazer desgraça para a sua família. Eu vou matar todos os seus descendentes do sexo masculino, tanto os jovens como os velhos. Vou varrer a sua família como se varre esterco. As pessoas da sua família que morrerem na cidade serão comidas pelos cachorros, e as que morrerem no campo serão comidas pelos urubus. Eu, o Senhor, falei. E Aias ainda disse o seguinte à mulher de Jeroboão: Agora volte para casa, assim que você entrar na cidade, o seu filho vai morrer. Todo o povo de Israel vai chorar por ele e vai sepultá-lo. O seu filho vai ser a única pessoa da família de Jeroboão que será sepultada, porque ele foi o único de quem o Senhor Deus de Israel se agradou. O Senhor vai pôr em meio de Israel um rei que acabará com a família de Jeroboão. E já está acontecendo isso. O Senhor vai castigar o povo de Israel, que vai tremer de medo como varas verdes. Deus vai arrancar o povo de Israel desta terra boa, que ele deu aos seus antepassados, e vai espalhá-lo para além do rio Eufrates, porque eles o deixaram irado, fazendo postes da deusa Ácera para adorar. Deus vai abandonar Israel, porque Jeroboão pecou e fez com que o povo de Israel pecasse. Aí a mulher de Jeroboão saiu e voltou para Tisa. Quando ela pôs os pés na casa, a criança morreu. E todo o povo de Israel chorou pelo menino e o sepultou, conforme o Senhor Deus tinha dito por meio do servo, o profeta Aias. A morte de Jeroboão, versículo 19. E todas as outras coisas que o rei Jeroboão fez, como guerreou e como governou, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Jeroboão foi rei 22 anos. Ele morreu e foi sepultado, e o seu filho Nabade ficou no lugar dele como rei. O reinado de Roboão de Judá, versículo 21. Roboão, filho de Salomão, tinha 41 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as cidades da terra de Israel como lugar onde devia ser adorado. A mãe de Roboão se chamava Naamã e era do país de Amon. O povo de Judá pecou contra o Senhor e deu mais motivo para ele ficar irado do que todos os seus antepassados havia dado. Eles construíram altares nos morros para adoração de falsos deuses e nos altos dos morros e debaixo de árvores que davam sombra. Levantaram colunas do deus Baal e postes a deusa Ácera para adorar. E havia também homens e mulheres que serviam como prostitutos nesses lugares pagãos de adoração. E o povo de Israel fez todas as coisas vergonhosas que faziam os povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas iam avançando para dentro do país. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, o rei do Egito, atacou Jerusalém. Sisaque levou embora todos os tesouros do templo e do palácio, e também os escudos de ouro que Salomão havia feito.
Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Sempre que o rei ia ao templo, os guardas usavam os escudos e depois os levavam de volta para a sala dos guardas. Todas as outras coisas que o rei Roboão fez estão escritas na história dos reis de Judá. E durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi, e o seu filho Abias ficou no lugar dele como rei. A mãe de Roboão se chamava Naamã e era do país de Amon.